Boa tarde, aqui é o professor Rafael. Essa é a segunda aula de revisão da disciplina de contabilidade de custos. Disciplina esta vinculada à especialização em gestão financeira da Universidade Federal do Cariri. Essas duas aulas de revisão, elas servirão como base para a resolução da avaliação, que será no dia 5 de outubro. Os tópicos que serão abordados nessa disciplina serão os seguintes: custos diretos, custos indiretos, custos fixos e custos variáveis. Margem de contribuição, o seu conceito e a sua aplicabilidade, e critérios de rateio. Relembrando o conceito de custos. Segundo Eliseu Martins, custo é o gasto relativo a bem ou a um serviço que foi utilizado na produção ou na prestação de serviço. Segundo Sérgio, custos são os gastos necessários para a fabricação de um produto ou execução de um serviço, estando diretamente relacionados ao processo produtivo. Ou seja, tudo que é empregado e consumido para a elaboração de um determinado produto ou para a execução de um serviço é conceituado e classificado como um custo. Dito isso, pode-se debater qual é a aplicabilidade da contabilidade de custos. Nós temos a contabilidade de custos atuando na análise da estrutura e de custos da organização, a estrutura de custos da organização, na formação adequada do preço de venda, também na análise da rentabilidade e atuando na tomada de decisão gerencial da organização e também no planejamento operacional e também orçamentário. Então, entendendo o conceito de custo fixo e custo variável. Custo fixo são aqueles que permanecem constantes em seu valor total, independentemente da quantidade que for produzida. Nós temos como exemplo o aluguel do local de produção, salários de funcionário da fábrica, seguro de máquinas, também depreciação. Então, o custo fixo daquele determinado período, imagine que o custo fixo daquele mês com aluguel do local produtivo, ele independe da quantidade que vai ser produzida naquele mesmo período. Então, esse é o conceito de custo fixo. Já no conceito de custo variável, nós temos que custo variável ou custos variáveis são aqueles cujo valor total, como o próprio nome já diz, varia em função do volume de produção. Nós temos como exemplo o insumo de produção, ou seja, o valor que vai ser consumido a título de insumo de produção, ele vai justamente depender da quantidade que está sendo produzida naquele determinado período operacional. Temos também o salário de mão de obra da fábrica, quando parte desse salário ele é composto pelo volume de produção. Temos também o conceito de custo direto de produção e custo indireto. No custo direto, eles são aqueles que podem ser diretamente apropriados aos produtos que estão sendo elaborados, bastando apenas uma medição objetiva de seu consumo. Então, utilizando o exemplo da matéria-prima. A matéria-prima, uma vez que é conhecida, ela pode ser facilmente medida objetivamente e vinculada a um determinado produto. Então, eu tenho uma linha de produção com produto A, B e C, e eu sei exatamente quanto de matéria-prima e qual é a matéria-prima que cada um desses produtos utiliza. Então, eu consigo associar um custo direto, um custo que pode ser diretamente apropriado àquele produto que está sendo produzido. Já no custo indireto, que aí sim entra a figura dos critérios de rateio, eles são aqueles que não podem ser apropriados de forma direta e objetiva a um produto específico, necessitando de critérios de rateio para serem alocados. Nós temos como exemplo o aluguel da fábrica.
Então, dentro do processo produtivo, nós não sabemos exatamente quanto cada um desses produtos consomem daquele aluguel que está sendo pago. Então, para isso, existe um critério de rateio, existe a contabilidade de custo que vai atuar de forma mais incisiva justamente nesse custo indireto para evidenciar um custo unitário do produto de forma fidedigna, de forma real. De fato, qual é o custo daquele produto, para que, com base naquele custo, possa-se ter uma lista de análises que poderão ser feitas, como preço de venda, taxa de rentabilidade e também pontos de equilíbrio que a gente vai estar trabalhando mais à frente. Então, de forma gráfica, eu trouxe aqui para a gente trabalhar o custo fixo, o custo variável, o custo direto e o custo indireto. Então, justamente como a gente já trabalhou, o custo fixo ele não varia com o volume de produção de vendas. O custo variável ele justamente é proporcional ao volume que está sendo produzido. O custo direto ele pode ser identificado e atribuído diretamente àquele produto ou àquele serviço. E o custo indireto de produção, ele não pode ser identificado facilmente a determinado produto que está sendo produzido ou determinado serviço que está sendo prestado. Trabalhando agora o conceito de margem de contribuição. Então, entendemos o conceito de custo já de aulas anteriores e o quão é importante a diferenciação entre o que é custo e o que é despesa. Entendemos a ramificação do conceito de custos, custo direto, custo indireto, custo variável, custo fixo. Existe a figura do custo unitário para determinado produto. Então, já trabalhando no que diz respeito à margem de contribuição, o autor Sérgio ele diz o seguinte: margem de contribuição é a parcela da receita que foi obtida que permanece após a dedução dos custos, dedução das despesas variáveis, ou seja, veja que aqui ele traz somente custos e despesas variáveis, ou seja, são aquelas que dependem do volume de produção e que pode ser utilizada, ou seja, esse valor remanescente pode ser utilizado para absorver os custos fixos e depois de absorvidos os custos fixos, formar o lucro. Então a margem de contribuição ela é dada pela seguinte forma: margem de contribuição é a receita de vendas, que vai ser o preço de venda daquele produto vezes a quantidade que foi vendida, menos os custos variáveis, ou seja, os custos variáveis relacionados ao processo produtivo, e também as despesas variáveis, são aquelas despesas relacionadas à venda que também variam de acordo com o volume de produção barra o volume de vendas. E esse resultado ele vai entregar um valor remanescente da nossa receita que servirá para abater os nossos custos fixos e, uma vez sanado esses custos fixos, o valor residual formará o nosso lucro. Então aqui nós temos um exemplo. Nós temos um determinado produto que tem um preço de venda de R$100, temos custos variáveis na importância de 25 mil e despesas variáveis na importância de 35. Acho que eu disse 25 mil, mas são R$25. Então, na margem de contribuição total é R$40. Ou seja, cada unidade que foi vendida, ela gera R$40 para cobrir os nossos custos fixos e, após isso, constitui e forma o nosso lucro. Então, é para isso que a margem de contribuição serve. Ela possibilita essa análise. Então, trabalhando acerca do conceito de margem de contribuição, a sua aplicabilidade. Ela é utilizada para cálculo do ponto de equilíbrio contábil
ponto de equilíbrio financeiro e também o ponto de equilíbrio econômico. Então, uma vez que a margem de contribuição ela é a parte que sobra da nossa receita para o pagamento dos custos fixos e também da formação de lucro, nós temos a margem de contribuição possibilitando a compreensão do ponto de equilíbrio contábil, que é justamente quando a gente pega os gastos fixos e divide pela margem de contribuição unitária que a gente encontrou. Então, quantas unidades vai ser preciso que sejam vendidas para que a gente abata os nossos custos fixos. Já no ponto de equilíbrio financeiro, desses gastos fixos, a gente reduz aquelas despesas que não foram desembolsadas, naquele período, a exemplo da DRE, e divide pela margem de contribuição, a exemplo da depreciação. Já no ponto de equilíbrio econômico, nós temos os gastos fixos mais o nosso lucro dividido pela margem de contribuição. Então, quantas unidades terão que ser vendidas para abater os nossos custos fixos e também gerar o nosso lucro desejado. Atua também na determinação da produção, considerando limitações da capacidade produtiva. Então, uma vez que se tem essas limitações, a exemplo de tempo ou recurso, tem que se empregar dentro do processo produtivo forças naquele produto que entrega e que possibilita uma maior margem de contribuição. Também a sua aplicabilidade no planejamento financeiro e estratégico, considerando todos os aspectos da margem de contribuição. Tratando acerca dos critérios de rateio. Então, os critérios de rateio, os critérios de rateio servem justamente para que a gente aloque aqueles custos indiretos de produção, ou seja, aqueles custos que não podem ser facilmente identificáveis e identificados juntos aos produtos que foram produzidos, elaborados. Então, Eliseu Martins, ele afirma que critérios de rateio são métodos utilizados para alocar custos indiretos aos produtos, departamentos ou serviços, de forma proporcional, ou seja, seguindo uma sequência lógica, considerando o fator que melhor reflete o consumo de recurso por cada centro de custo. Exemplos de critério de rateio, nós temos hora-máquina, mão de obra direta, o espaço que está sendo ocupado para a produção daquele determinado bem ou prestação de serviço, números de funcionários, consumo específico de determinado recurso, como a exemplo do medidor de energia vinculado a uma máquina que é utilizada no processo produtivo. Então, critérios de rateio que podem ser escolhidos. Para ratear custos indiretos de supervisão, poderia ser as horas de mão de obra direta que está sendo empregada. Na energia elétrica, a gente poderia usar um critério de rateio como a área que está sendo ocupada para a produção daquele determinado bem. E, a exemplo de manutenção, um custo de manutenção de determinada máquina pode se ratear considerando a quantidade de produtos que foi produzido naquele determinado período. Então, essa foi a nossa segunda aula de revisão, abordando mais alguns conceitos voltados à contabilidade de custo, que se somam para que seja possível resoluções de questões e também aplicar a contabilidade de custos, tanto no meio acadêmico quanto também no meio prático. E qualquer dúvida, eu estou à disposição por meio do meu e-mail, josé.botelho@ufca.edu.br. No dia 5 de outubro, eu farei a disponibilização da prova de acordo com o cronograma estabelecido.